pastor Misael Trajano, que está na incumbência de nos falar aquilo que Deus colocar no seu coração para nos transmitir nesta noite. Que Deus lhe abençoe, lhe guarde e lhe faça boca de Deus neste lugar. Me permita orar pelo irmão nesta hora. Aqui está o teu servo, Senhor, que estará somando a tribuna agora. Nós te suplicamos que o homem se esconda debaixo das tuas mãos e que a tua graça se revele nele, de maneira que ele possa nos transmitir a tua palavra. Nesta hora nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de Jesus nosso Senhor reine abundantemente em seu coração, meu querido. Bom estarmos na casa de Deus. Louva a Deus por essa oportunidade que Ele me concede. Louva a Deus pela vida do nosso pastor, pela confiança que Ele tem nos depositado. Louva a Deus pela vida do pastor Gumercindo, pelo convite. Louva a Deus pela sua vida que hoje está neste lugar. Você já tem recebido bênçãos da parte de Deus como consequência da sua adoração, querido. Como consequência do seu coração quebrantado diante de Deus, o Senhor já tem abençoado você. Abra por gentileza o texto sagrado que está no Evangelho de João. Um texto bem conhecido. Nós vamos estar lendo no capítulo 20, apenas o verso 19. João, o discípulo amado, capítulo 20, e o versículo 19. Todos acharam? Diz o texto: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Você pode repetir esse texto, por gentileza? Vamos lá? Amém. Podeis tomar assento. O contexto desse versículo fala-nos de uma situação muito difícil em que os discípulos estavam vivendo. Jesus tinha acabado de morrer, morreu na sexta-feira, foi julgado, foi crucificado, morreu e foi sepultado, e já era domingo, primeiro dia da semana. E o texto antecedente a esses versículos, os versículos antecedentes a esse versículo, fala-nos que as mulheres foram até o sepulcro para oferecer ou para banhar Jesus, para perfumar Jesus. Foram até o túmulo e chegando lá, a porta do túmulo, a pedra estava aberta e não encontraram Jesus. Elas correram, foram até os discípulos e disseram: olha, roubaram o corpo de Jesus, roubaram o corpo do nosso mestre. Os discípulos ficaram abismados, não acreditando muito, e Pedro foi, como era meio afoito, foi rapidamente até o sepulcro, e diz a Bíblia em João, que o outro discípulo amado, o próprio João, correu, por ser mais novo que Pedro, correu à frente de Pedro e chegou primeiro, mas não teve coragem de entrar no túmulo. Pedro, quando chegou, viu o túmulo aberto, entrou no túmulo e viu que Jesus não estava mais ali. Ficaram abismados, ficaram atemorizados e se esconderam no templo, se esconderam no cenáculo, se esconderam atrás de 4 paredes e fecharam as portas. Isso aconteceu pela manhã. Ainda pela manhã, Jesus teve um encontro com dois discípulos no caminho de Emaús, uma aldeia perto de Jerusalém. Estavam aqueles 2 discípulos caminhando, cabisbaixos, tristes, amedrontados,
pensando que não existia mais a esperança, ou a esperança deles tinha morrido, a esperança de quem poderia salvá-los, e de repente alguém para do lado deles e começa a ouvir a história, começa a ouvir o lamento daqueles discípulos, e esta pessoa pergunta: de quem vocês estão falando? O que vocês estão falando? E eles disseram: você não sabe? Por acaso você é um peregrino, é um viajante? Não ouvistes a história que aconteceu em Jerusalém? Mataram o nosso mestre, mataram o nosso Jesus. E aquela pessoa diz: vocês são incrédulos, nécios de coração. Vocês não se lembram do que foi dito através dos profetas? E diz a Bíblia que o próprio Jesus caminhava com os discípulos, e quando chegou perto da aldeia onde eles iriam, eles convidaram Jesus para entrar na sua casa. Jesus entrou, tomou o pão e, tendo dado graças, diz a Bíblia que os olhos dos discípulos foram abertos e eles perceberam que o próprio Jesus estava ali presente com eles. E eles disseram uns para os outros: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? E diz o texto que nós acabamos de ler, que chegada a tarde do primeiro dia da semana, o domingo, estavam os discípulos amedrontados, escondidos atrás de portas e paredes, com medo dos judeus. E de repente, sem a porta abrir, sem a janela abrir, Jesus se pôs no meio deles e disse: paz seja convosco. Você talvez possa me perguntar: pastor, o que isso tem a ver comigo? Eu quero dizer, meu querido, que este texto nos traz lições profundas, e Deus tem uma palavra para você nesta noite. Talvez você esteja vivendo como aqueles discípulos estavam vivendo, dias tenebrosos, dias assustadores, dias onde o medo tem dominado o teu coração, e por causa disso você fechou as portas sobre si. Você vive escondido com medo de sair na rua, com medo de ter amigos, com medo de se relacionar com pessoas, com medo de viver. Você tem medo de tudo, assim como aqueles discípulos. Muitas vezes nós estamos presos, nós estamos encarcerados em nossos medos, em nossas tribulações, em nossas frustrações, em um passado obscuro. Mas Deus nesta noite tem uma palavra para você, e eu digo para você o que você deve fazer quando as portas estiverem fechadas. Os discípulos estavam com medo. Qualquer barulho que eles ouviam, eles se escondiam. Estavam orando baixinho, estavam com medo por causa dos judeus. Talvez você esteja vivendo assim, escondido, com medo. Você esteja escondida, minha querida, com medo. Mas eu quero dizer para você nesta noite algumas coisas da parte de Deus. O que você deve fazer quando as portas estiverem fechadas? Quando você olhar para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, para cima, você não vê solução e nem saída. Eu tenho uma palavra de Deus. Em primeiro lugar, você deve lembrar que não estás sozinho. Jesus está com você. Aqueles discípulos pensavam que estavam sozinhos. Aqueles dois discípulos que estavam indo para Emaús, eles pensavam que estavam sozinhos. Você talvez esteja dizendo: pastor, eu não tenho minha mãe, eu não tenho meu pai, meu marido me abandonou, minha esposa me largou, meus filhos me largaram, estou sozinho. Eu digo para você: não estás sozinho, Jesus está com você. Meu querido, Ele não vai te abandonar, Ele não vai te largar, Ele não vai te deixar sozinho. Ele está contigo, e Ele mesmo disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Diz o pensador que nos momentos de alegria da sua vida, ele passeava pela praia, e ele via na praia 4 pegadas. Ele estava vivendo os melhores dias da sua vida, e ele via Jesus ao seu lado. E quando os dias tenebrosos chegaram em sua vida, quando os momentos difíceis chegaram em sua vida, ele olhou para a areia e não viu mais a 2ª pegada, a 3ª e a 4ª pegadas. E ele reclamou dizendo: Senhor, quando tudo estava bem, Tu estavas comigo, e agora eu estou sozinho, estou passando momentos difíceis e Tu me abandonaste. Mas o Senhor disse para ele: meu filho, eu não te abandonei, porque estas pegadas que estão na areia não são suas, estas pegadas são minhas, porque eu estou carregando você no colo. Você não está sozinho, Jesus está contigo. Talvez os teus olhos não estejam vendo, os teus olhos físicos não estejam vendo, você está vendo apenas as paredes ou as portas fechadas, mas nesta noite, assim como aqueles discípulos de Emaús, os teus olhos serão abertos e você verá o Senhor. Contemple-o nele, contemple-o nesta noite, contemple o Senhor, porque você não está sozinho. Segundo lugar, quando as portas estiverem fechadas, devo colocar Jesus no meio. Devo colocar Jesus no meio. Você na sua casa não coloca um objeto bonito ou um utensílio lindo no canto, escondido, não. O que é que você faz? Coloca no meio, para que todos vejam. As coisas mais importantes nós colocamos no meio, no centro. Jesus tem que estar no centro da sua vida. Ele tem que estar no meio, porque quando Ele está no meio, Ele dá o equilíbrio. Quando Ele está no meio, Ele é a peça principal, Ele é o mais importante, o que tem primazia na sua vida. Coloque Jesus no centro de sua vida, coloque Jesus no centro da tua vontade, coloque Jesus no centro dos teus sonhos, porque Ele há de abrir as portas, e nada, absolutamente nada será impossível para você, porque Jesus está no controle, Ele está no centro de sua vida. Em terceiro lugar, quando as portas estiverem fechadas, devo me lembrar de suas promessas. Os discípulos tinham esquecido, pastor Gumecindo. Quando os discípulos chegaram diante do túmulo vazio, eles ficaram tristes. Diz que Maria chorava dizendo: onde colocaram o mestre? Os anjos disseram, Lucas relata isso: vocês não se lembram do que ele disse? Que era necessário que ele morresse, mas que ao 3º dia ele ressuscitaria. Meu querido, lembre-se das promessas de Deus para a tua vida. Ainda que os homens digam que não tem mais jeito, ainda que as circunstâncias pareçam ser o fim, as promessas de Deus estão de pé na tua vida. As promessas de Deus são de se cumprir, porque Ele é fiel. Os teus sonhos podem ter morrido, o teu amor pode ter morrido, tudo na tua vida pode ter morrido, mas o próprio Deus há de ressuscitar. Jesus mesmo disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Querido, creia nas promessas dele na sua vida. E em último lugar, porque eu preciso terminar, quando as portas estiverem fechadas, devo descansar, porque Ele nos dá a sua paz. Diz o texto que os discípulos estavam assustados, coração batendo a 1000 por hora, com medo. E Jesus se pôs no meio deles e disse: paz seja convosco, a minha paz vos dou. Não vou las dou como o mundo a dá. Meu querido,
Talvez você esteja vivendo um momento de angústia na sua vida. Você esteja vivendo preso a alguma circunstância, e isso tem incomodado você, tem apertado o teu coração. Mas eu digo para você, a paz que Jesus dá excede todo o entendimento. As pessoas não vão entender, as pessoas não vão compreender, até mesmo você não irá compreender, mas você deve descansar, porque Ele hoje nesta noite preenche o teu coração de paz. Paz, paz, paz. A paz de Cristo que excede todo entendimento. Descanse, meu querido. Descansa no Senhor. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Senhor tem visto as tuas lágrimas, o Senhor tem visto o teu sofrimento, o Senhor não abandonou você. Descansa, pois, no Senhor, e Ele vai conceder o desejo do teu coração segundo a sua vontade, porque a vontade dEle é perfeita e agradável. Eu quero te convidar a você se colocar de pé, e eu quero concluir dizendo: mesmo que você não tenha visto as promessas de Deus se cumprindo na sua vida, elas não morreram, elas estão de pé. Tomé disse: eu não creio, eu não vi Jesus, eu não creio. Se eu não tocar, se eu não vir, eu não vou crer. Mesmo que você esteja incrédulo, Ele se apresenta para você nesta noite e diz: aqui estão as marcas nas minhas mãos, aqui estão as marcas dos meus pés. Toca, está vendo aqui a ferida do lado? Toca. Meu querido, contemple nesta noite a providência de Deus para a tua vida. Aquilo que para a ciência, para a física é impossível, porque é impossível alguém passar por uma parede, humanamente falando. Aquilo que é impossível para você, Deus nesta noite vai realizar segundo a sua vontade na tua vida. Creia! Jesus está vivo, querido. Talvez alguém esteja dizendo para você: onde está o teu Deus? Teu Deus morreu, teu Deus não existe. Ah, meu querido, teu Deus está vivo. E Ele diz para você nesta noite: ainda que uma mãe que amamenta o seu filho tenha coragem de abandoná-lo, eu todavia não abandonarei, não me esquecerei de ti. Eu devolvo nesta hora a palavra ao nosso pastor, o Messi, que você possa guardar essa palavra no seu coração, crendo que o Senhor está contigo. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Misael e sobre tudo quanto Deus nos falou. Deus que está conosco, Deus que está no meio das nossas vidas, Deus que tem promessas que não caducam, e Deus que tem a paz que excede todo entendimento. Foi esta a mensagem que Deus trouxe para os nossos corações. Eu gostaria de perguntar a você que está nos visitando, se você gostaria de receber este Deus